E aí pessoal, mais uma dica aqui de hoje, questão de estabilidade global. Vou passar aqui agora algumas considerações sobre estabilidade global que a gente tem que ter quando vai trabalhar com o programa EBERIC, especificamente EBERIC agora, né? Então, pela norma, o que a gente tem em termos de esforços de segunda ordem, né? Pela norma, ela coloca o seguinte, a gente tem estruturas de nós móveis se o meu gama Z ele for maior do que 1,1, ou nós fixos se for oposto, se o gama Z for menor do que 1,1. O que o EBERIC faz nessa parte, né? O que ele tem que considerar? Estruturas de nós fixos, quando a gente calcula o gama Z e ele der menor do que 1,1, significa que os esforços de segunda ordem eles são desconsideráveis, né? Eles são valores muito pequenos em que o total ali do esforço de primeira e de segunda ordem ele vai dar ali aproximadamente o valor do momento de primeira ordem mesmo, né? Então, de segunda ordem é aproximadamente zero. Para a questão de nós móveis, a gente entende que quando o gama Z ele dá maior do que 1,1, temos que considerar os esforços de segunda ordem de alguma forma, né? E aí existem vários meios de se fazer isso. Um dos meios de se fazer isso ele coloca aqui como uma análise não linear com segunda ordem, digamos assim, simplificada. Simplificada por quê? Análise de segunda ordem, vamos pensar aqui um momento, né? Um momento total. Ele sempre vai ser um momento de primeira ordem mais um momento de segunda ordem. Só que o que esse item aqui da norma ele coloca é que a gente pode fazer uma aproximação desse momento total como sendo aqui considerado com um certo coeficientezinho de majoração do momento de primeira ordem. Ou seja, eu poderia dizer que o momento total aqui, se o gama Z for menor do que 1,3. Ou seja, se meu gama Z passou de 1,1, mas ele é menor do que 1,3, eu posso fazer essa simplificação aqui, ó. Dizer que o momento total é 0,95 vezes o gama Z, certo? Isso aqui seria o meu coeficiente, talvez, sei lá, vamos pensar aqui que deu 1,2, né? Seria 0,95 vezes 1,2 vezes o momento de primeira ordem, tá? Isso que significa essa passagem aqui da norma. O que o EBERIC faz? O EBERIC, na verdade, ele coloca, né? Ele coloca ali uma certa generalização disso, né? Então, o que acontece, por exemplo, se o meu gama Z passar desse 1,3 aqui, né? Se ele passar no 1,3, eu tenho que obrigatoriamente apelar para o processo P-delta. E o processo P-delta, ele já é um cálculo mais elaborado ali, que ele calcula esses esforços de segunda ordem num processo iterativo, certo? Então ele é um processo um pouquinho mais pesado, mais chatinho de fazer, né? Pensando que a gente como se a gente fosse fazer na mão, né? Ele é mais chato de fazer na mão, né? Mas no programa ali é só você acionar uma configuraçãozinha, né? Então quer dizer, se eu coloco, na verdade assim, eu tô lá num edifício e esse edifício ele deu nós fixos, né? Se o gama Z calculado para as duas direções deu um valor menor do que 1,1, eu posso não acionar o processo P-delta, certo? Ele não vai calcular esforços de segunda ordem porque eles não vão ser importantes. Agora, vamos supor que eu estou num edifício ali e tal, mesmo enrijecendo ele teve que ficar com o gama Z um pouquinho maior do que 1,1, né? Ou talvez bastante acima de 1,1, né? Se o edifício for muito alto. Nesses casos, eu não tenho essa simplificação aqui, ó, né, no programa. O que o programa faz, na verdade, a hora que você calculou, ele vai te gerar ali uma janela de mensagens, certo? E essa janela de mensagens vai estar dizendo lá, a sua estrutura tem esforços de segunda ordem consideráveis. E logo abaixo vai estar escrito se o processo P-delta está ativo ou não. Então, se você tiver com uma estrutura de nós móveis, com esse gama Z aqui, ó, acima de 1,1, e você não tiver com esse processo ativo, você está numa situação fora da segurança, porque você está considerando apenas isso aqui. Enquanto que, se eu tiver nessa situação aqui, ó, o M2 ele também é considerável, tá? Então, essa é uma dica para você não fugir da segurança quando se trata de edifícios altos, beleza? Então, até uma próxima aí.